Olá, meu querido! Grande Fábio! Grande Seja prazão. muito bem-vindo. Deixa eu baixar mais o som aqui, que eu gosto sempre de entrar com o som alto aqui, para poder contagiar já essa energia, né, cara? Tá bom, primeiro de tudo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade aí do seu tempo, do seu carinho aí de estar com a gente nessa live hoje. Pessoal que está entrando aí, já está começando aí, Roseli, Elétrico Color, entrou mais gente aí, eu não sei mais quem está aí, Rodrigo, Jéssica, enfim, todo mundo que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Hoje o tema da nossa live aqui é agenda produtiva. Por que ter uma agenda produtiva? Quais são os benefícios de ter uma agenda produtiva e como montar uma agenda produtiva? Então, para a nossa live de hoje, eu fiz o convite para o nosso querido Fábio Sartori, que, assim como eu, é educador executivo, voltado para gente e gestão de negócios. E o Fábio tem uma história super legal, eu vou deixar ele se apresentar aqui, para não roubar a cena do meu querido Fábio aqui. Mas só para você que está nos seguindo aí, que está assistindo a nossa live, queria pedir para você, compartilha, vai na setinha aí, envia o link dessa live para alguém que seja importante falar sobre produtividade. Todas as segundas-feiras, às 10h15 da noite, nós vamos falar sobre produtividade, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho, para você que está nos assistindo, de comportamentos de sucesso, hábitos de sucesso. E por que o Fábio foi o convidado de hoje aqui? Porque o Fábio é um cara que tem alta performance, trabalha alta performance, e ele tem hábitos de alta performance. Então, por isso que eu trouxe o Fábio aqui. Semana passada nós conversamos com o Jorge Garcês, e hoje, Fábio, quebra tudo, amigo, é tudo contigo. Fica à vontade, a casa é sua, meu amigo. Vamos lá, vamos para cima, que tem uma galera entrando aí. Fica à vontade, vai se apresentando. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Grande Frazão, meu amigo. Primeiro, muito obrigado, né, pelo convite. É uma honra estar aqui falando com a tua galera, com a minha galera junto aqui. Tem bastante Isso, gente tem uma galera entrando aí. E assim, cara, graças a Deus a gente aprendeu ao longo do caminho a ter performance, mas nem sempre foi assim, né? Então, é verdade, nem sempre foi assim. Eu sou um cara que venho da área de recursos humanos há 20 anos, então eu venho de empresas de grande porte, como Bung, Volkswagen, Edições SCM, entre outras. E há 10 anos, fazendo 10 anos agora em maio, 19 de maio, o Grupo Sartori completa 10 anos no mercado. 10 anos de Sartori! 10 Os tambores! 10 anos empreendendo, 10 anos contratando pessoas, treinando pessoas, e isso a gente... 10 anos que a tua vida ficou fácil, né, Fábio? Muito fácil, cara. Aí quase nada. Porque ontem mesmo, eu estava conversando ontem com um amigo, e aí eu falei para ele assim, cara, agora eu sou empreendedor, eu trabalho na área de desenvolvimento humano e tal. E aí ele falou para mim, cara, ainda bem que agora a tua vida está mais fácil. Aí eu falei, amigo, você não sabe como é bom ser empreendedor, mas você não sabe os desafios que tem de ser um empreendedor, de tomar conta de um negócio e da vida de outras pessoas que estão embaixo desse guarda-chuva, não é não, Fabão? Eu costumo dizer, se você vai empreender para ter mais tempo, fica onde está. Ser funcionário é muito mais fácil. Ser empreendedor demanda uma série de desafios diários, semanais, mensais, e por aí vai. É dormir, acordar... Mas que é possível vencer, é isso, Fabão? Sempre é, sempre é. Você tem um método, show de bola. Você chega lá. Tá entrando mais gente aí, ó. Tem educador executivo com a gente aí, Fabão. Entrou a Mari, entrou o André, deixa eu ver mais quem entrou aqui. Fernanda. A sua princesa deixou você entrar essa hora, Fernanda. Que bom, manda um beijo para ela. Com 2 meses, né? Acho. Tem 2 meses. Cara, a Maluzinha, eu não ia falar o nome aqui, mas já que você falou, a Maluzinha não tá dando tranquilidade, mas graças a Deus a Fê conseguiu. Rodrigão, tá entrando uma galera boa aí, Tatiana.
Gustavo Ó, Vale, vamos ver até quando eu Tatiana, consigo ficar. A Fernandinha já colocou aqui. Beleza, Fernandinha. até a minha Ah, é? esposa Já tá fez na 3 meses. live. É verdade, é verdade. Mas vamos lá, vamos ao conteúdo, Mari. Um beijo a todos os educadores executivos que estão participando aqui com a gente. E peço só para vocês, compartilhem aí. Vai na gaivota aí, como o pessoal fala. Vai na gaivota, compartilha essa live para a gente lotar essa live aí de gente para aumentar a produtividade aí desse Brasil. Vamos lá, Fabão. Fabão, Bora. eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Pode ser? Pode, claro, vamos lá. Então, beleza. Fabão, um negócio assim, eu chamo o cara de Fabão porque o cara é bom, tá bom? Quando o cara é bom, a gente chama o cara de bom. Então, o Fabão é por causa disso, o cara é bom mesmo. Então, trouxe um cara de moral aqui para falar sobre agenda produtiva. E a primeira pergunta que eu faço para o Fabão. Fabão, você falou assim, nem sempre foi assim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente de como foi essa trajetória de produtividade para você e quanto que a agenda interferiu nisso, né? Quanto ter uma agenda produtiva foi importante para você fazer essa transição, né? Já que você falou que nem sempre foi assim. Me fala um pouquinho aí, fala um pouquinho para a galera qual foi a importância da agenda produtiva. Legal. Então é assim, principalmente quando você começa a empreender, você acha que você tem que fazer tudo da maneira que vai aparecendo, que vai surgindo e você vai fazendo as atividades, apagando os incêndios e quando você vê, chegou o final do dia, você vestiu aquele chapéu de bombeiro, mas ao mesmo tempo você, quando parou e sentou, você falou assim, poxa, eu não fui tão produtivo. Eu vivi por muito tempo assim, vestindo aquele chapéu de bombeiro e fazendo o que tinha que fazer, o que aparecia, eu não tinha um método. E aí eu Uhum. comecei a seguir muitas pessoas que falavam de produtividade e tudo mais e tal. E aí eu comecei a estudar e ver que você tinha que elencar suas tarefas do dia a dia. Isso é o que muita gente vende. Aquilo também não funcionava para mim, porque eu não sou um cara que sou, digamos, regrado ao extremo. Eu sou indisciplinado por natureza. Então eu preciso ter assim uma consistência muito grande no que eu faço, porque eu disperso muito fácil. Eu sou um cara mais de planejamento do que de execução. E isso faz eu dispersar um pouco mais fácil por não ter interesse fortemente na execução ali, no dia a dia. Eu sou muito bom de planejar, de dar direção, de acompanhar e tudo mais. Se eu tiver que fazer, eu faço, mas não é a minha paixão maior. Então, Então, peraí. Só para fazer a galera que está com a gente participar, o pessoal que está nos assistindo aí, nós temos agora um volume de pessoas nos assistindo, inclusive entrou mais educador executivo, tem mais gente entrando aí com a gente na live. Se você está nos ouvindo bem, se o áudio está legal, se você está visualizando legal, dá um ok aí. E se você também só trabalha, você não é um executor, não gosta de fazer, assim como o Fábio Sartori tinha dificuldade, fala um eu aí, fala eu também sou mais estrategista, só para a gente saber que vocês estão interagindo com a gente aí, ó, a sabendo que vocês Luana, estão... a Fernanda, a minha esposa, a Ah, Silviana, legal, Carlão, Carlão, Elétrico, a Priscila Caruso. Priscila, o Rafa, Robertão, olha lá, Ih, Robertão. olha o Japa aí, olha o Japa. O A Japa é o fera da Dalva, finanças. legal, Dalva, obrigado. Tá Priscila, vendo? Ó, não Priscila também estou entrou lá, sozinho. Priscila, fiel aqui Não, com a gente. eu não Rafa estou Santos. sozinho, tá vendo só? Tem bastante gente aí também falando que gosta muito da estratégia. Mas vamos lá, Fabão. O que você fez para poder, então, Então mudar essa vamos lá. história aí? Legal. Aí eu parei de seguir esses caras e primeira coisa que eu fiz dentro de agenda, que todo mundo falava e tudo mais, foi definir o que para mim era uma agenda produtiva e o que era para mim uma agenda improdutiva. Isso salvou minha vida. Legal. E aí eu vou contar 3 aspectos de cada um aqui, pode ser? Manda ver. Cara, você está comandando aí, vamos embora. Então vamos embora. O que é uma agenda improdutiva que eu considero, tá? Não é regra, se alguém achar que serve, adota, se achar que não serve nada, guarda a minha intenção positiva aí com a informação. Então, uma agenda Beleza. improdutiva que eu considero, e eu já tive por muito tempo uma agenda improdutiva,
é aquela que você tem Aham. muitos horários vagos nela. Então, como você não se define nada, tem muitos horários vagos, você não tem foco, você acaba aqui não definindo o que é importante para você. Possivelmente, você não é alguém que tenha algumas metas muito claras, então tem muito buraco na tua agenda. Um outro item que tem muita atividade de baixa complexidade. Então, ou seja, são atividades simples que você executa fácil, mas que não vão te levar para um resultado maior que aquilo que você gostaria. E aí a Não gente se exigem sente, muito de você, né? não exige muito. E aí você acaba fazendo o tiquezinho que você fez, se sente o máximo, mas no fundo você não está indo em direção a lugar nenhum, nem aquilo que você quer. Então, são atividades que não te desafiam. E o terceiro, Sim. lazer em excesso. Tudo que em excesso é ruim, né? Então, o lazer em excesso é o terceiro item que eu considero de uma agenda improdutiva. Se você tem esses 3 itens dentro da tua agenda, comece a eliminar para você ser mais produtivo. E aí eu comecei a Legal. introduzir, Frazão, hábitos produtivos na minha agenda. Eu falei, tá bom, É isso. É já que eu isso. faço isso aqui, o que que eu tenho que ter na minha agenda produtiva, cara? Então, eu preciso ter atividades que estão 110% de acordo com as minhas metas que eu pré-estabeleci, Uhum. que constam atividades mais complexas, que são difíceis, que vão me desafiar, mas que vão me potencializar para o resultado que eu quero. E, Fábio, você e me diga, permite, você me permite só uma pausa rápida? sim, Que eu claro. esqueci de fazer uma observação. Você que está com a gente na live, eu não sei se você está assistindo essa live ao vivo ou você vai assistir após o dia de hoje, né? Hoje é segunda-feira, dia 9 de março. Eu não sei se você vai assistir depois. Mas pega um papel e caneta, por favor. Anota tudo que esse gênio vai passar aí. Esse cara é Que gênio. monstro. Vamos aproveitar esse conteúdo. É um conteúdo muito bacana. Então, por favor, anota, porque ele vai te ajudar a montar uma agenda. Como ele monta uma agenda. Daqui a pouco ele vai explicar como ele monta essa agenda. Isso pode ser uma sacada que pode transformar seus resultados, pode mudar a tua história. Né? E eu falo por mim mesmo. E eu acredito muito que os hábitos definem os resultados. Né? Eu creio nisso. E o Fábio está falando aí, quando ele falou de hábito ali, que isso virou um hábito para ele, eu pedi esse tempinho, Fábio, desculpa te cortar, eu não queria te cortar, mas é Imagina, só que para isso. a galera ter certeza que essa live é transformadora. Eu quero que essa live seja transformadora para todos que estiverem assistindo. Não é só uma live para encher de seguidores. Eu não estou preocupado se eu vou ter mais seguidor, se eu não vou ter mais seguidor. A minha preocupação real é que quem esteja assistindo tenha transformação no dia a dia, seja mais produtivo e passe para um próximo nível. Então, Fabão, toca aí e vamos para cima. Desculpa aí te Então vamos cortar, lá. mas foi só para mim não perder o time aí. Pega a visão do Fabão. Imagina. Só retomando. Então, agenda improdutiva. Tem muitos horários vagos, tem atividades de baixa complexidade e lazer em excesso. Eu já tive Já essa anotei agenda. aqui. Agenda produtiva. Então, ela tem as atividades ali totalmente em sinergia com as suas metas, 110% alinhadas. Constam atividades que te levarão para o resultado e que essas atividades, que é o terceiro item, elas não são confortáveis, ou seja, não são fáceis de fazer, de executar, vai quebrar a cabeça, você vai demandar tempo, você vai demandar energia, mas que quando concluídas vão te gerar muito resultado. Então, exemplo de agenda produtiva, né? Cara, eu tenho que montar uma palestra. Então, você vai gastar tempo, você vai gastar energia, você vai gastar, cara, pesquisa. Você vai esgotar o teu assunto para você conseguir montar o teu conteúdo. Só que quando isso estiver Verdade. montado, você vai vender essa palestra, isso vai te gerar um resultado, né? Sim. Agora, a agenda improdutiva é quando você tem que fazer isso e você falar, depois eu faço, amanhã eu vejo, eu vou dar uma Procrastina, andada né? na praia, vou ver a TV, tá passando um programa legal e por aí vai. Então, são esses dois comportamentos que definem o produtivo do improdutivo, né? E a partir disso, quando eu tomei essa consciência, eu falei, cara, se eu tenho de um lado uma agenda produtiva e de um lado uma agenda improdutiva, eu vou montar a minha agenda, o meu método, que não foi o que inventei, mas assim, acredito que tem muita gente que faça isso. Mas é o que eu uso para Legal. mim
e que deu certo. Então, assim, para mim foi muito produtivo e eu tive muito mais resultados, mas assim, absurdamente maiores depois que eu comecei a fazer esse outro tipo de agenda que não era nem o que os gurus falavam e nem o que eu achava que era, né? Então, deixa eu entender, Fabão. Você pegou um modelo de agenda, só para fortalecer a mensagem para o nosso público aqui, que está na live, que vai nos assistir ainda. Você entendeu que tem uma agenda que normalmente a maioria das pessoas usam e não conseguem ser produtivas, que é a agenda que tem lacunas vazias, né? Exatamente. Ou seja, é uma agenda que ela não tem complexidade nas atividades, elas são atividades simplórias de fazer. Sim. E tem muito lazer, não é isso? Muito lazer. E aí você... Ou assim, coisas ou não tem foco em resultado, né? O lazer pode-se entender que é atitudes que não levam a gerar resultado, né? Exato. Vamos dizer dessa forma. E aí, em contrapartida, você fez uma intraposição com uma agenda, uma contraposição, perdão, com uma agenda que tem complexidade, gera resultado e tem atividades desconfortáveis. Desconfortáveis, porque são complexas, né? Então eu peguei então, o você tá improdutivo e eu falei, eu preciso fazer o inverso disso. O que é o inverso disso? Então você está falando que o cara que é procrastinador já está ferrado com essa agenda. Porque o cara que é procrastinador, ele vai pegar essa agenda que você colocou agora e vai sentir a dor para fazer ela. Vai se incomodar. Só que você criou, além disso, você criou um modelo, que é esse que você vai passar para a galera que está nos assistindo. Você criou um modelo que ele é funcional e te ajudou a ir para um próximo nível de performance, é isso? Exatamente, que me assim, ajudou a sair da prisão que eu estava enquanto agenda e ao mesmo tempo me deixou livre para eu fazer tudo o que eu tenho que fazer. Parece louco, né? Mas foi praticamente o que eu fiz. Eu não engessei a minha agenda, não engessei com atividades, mas eu defini algumas outras coisas que são super importantes ali para se ter resultado. Então, deixa eu entender. Hoje tem muita gente nos assistindo que tem uma agenda dessa, essa agenda parruda, com várias atividades complexas e tal, e mesmo assim chegam ao final do dia se sentindo esgotados, tendo pouco tempo de atuação efetiva, sendo, digamos assim, não são produtivos, mas não têm o nível de produtividade que gostariam. E o que você está me falando é que você vai me passar uma dica para isso não acontecer mais, é isso? Exatamente. Então, peraí. Gente, olha só. Se você entendeu o que o Fábio está falando, pega a gaivota agora, manda para alguém que precisa ser produtivo. Precisa ser produtivo. Gostei da gaivotinha aqui embaixo, porque o pessoal fala gaivota, mas é compartilhar, na verdade é compartilhar essa live, né? Então, para aumentar a produtividade dessa galera, tem muito educador executivo aí com a gente, tem muita gente aí com a gente que acompanha o Fábio, tem gente que me acompanha, então compartilha aí essa live agora, porque agora o Fábio vai trazer, gaivota, boa Jorjão, gaivota. Que agora o Fábio vai trazer um conteúdo transformador, né? Um conteúdo que pode, de verdade, mudar o resultado. Agora, antes de você trazer esse conteúdo, Fábio, por que é importante você ter uma agenda produtiva? Bom, primeiro de tudo é para você definir o teu desempenho. Então, ou seja, se o que você traçou lá no final do ano, se você fazendo essas atividades, você está indo de encontro às tuas metas ou não. Então, isso é primeiro para te manter no trilho, né? E aí você monitorar o teu desempenho, porque não adianta, como o Alexandre diz, né? Você ficar o ano inteiro pensando só no resultado, se você não monitorar o desempenho. O que vai te levar para o resultado é o desempenho. Então, se de repente você não tem um ponto de controle e não monitora, vai chegar lá no final do ano, do período, só vai te restar ver se você atingiu ou não. Simples, mas não tem mais nenhuma ação sobre isso, né? E depois,
para que você foque no que realmente é importante. Então, assim, eu não defino muitas coisas, do tipo 20, 30 coisas, eu defino algumas coisas que são importantes, dentro dessas coisas, as subtarefas. E é assim que eu mantenho o meu foco. Eu sou Show. alguém, Além viu, disso, Frazar, vale ressaltar, eu sou alguém muito ah, fácil de desfocar de algo. Então, eu preciso ter esses blocos, esses direcionamentos, para eu, a todo momento, ter ali na minha frente o que eu tenho que fazer. não, então, assim como você, eu também sou assim, eu perco o foco com muita facilidade, e eu acredito que tem pessoas aqui na nossa live que também têm o mesmo problema. E é por isso que eu fortaleço aqui, que quem está nos assistindo, tem várias pessoas entrando aqui, obrigado pela audiência de vocês, e quem está entrando aqui com a gente, eu queria dizer o seguinte, pega um papel e caneta, porque o Fábio vai passar uma dica legal. E eu vou além, só complementando, Fabão, o que você falou agora, por que é importante você ter uma agenda produtiva? Eu também acredito que ter uma agenda produtiva te faz ser mais sensato com os compromissos, te faz não atrasar nos compromissos, te gera credibilidade. Então, se você hoje é funcionário de uma empresa e você consegue chegar no horário ou antecipar o horário dos compromissos, a entrega de um material, ou você consegue entregar, surpreender quem está te esperando algum conteúdo seu, entregando com antecedência, se você consegue se planejar para ser mais produtivo ao longo do dia e poder até revisar. Por exemplo, eu fiz um trabalho essa semana e como eu estou em tempo de entrega, eu acabei revisando esse trabalho. E quando eu revisei o trabalho, eu vi que tinha oportunidade de potencializar ainda mais aquilo que eu estava entregando. Então, isso me gera um conteúdo de maior qualidade, né? Então, são alguns dos benefícios que a gente está falando aqui para você que está nos assistindo, Fabão, e ver se faz sentido para você o que eu estou falando, né? Que a agenda, tendo uma agenda produtiva, pode alavancar a carreira das pessoas, a agenda produtiva pode melhorar a produtividade e pode gerar mais confiança e credibilidade para as pessoas. Faz sentido isso? Faz total sentido, Frazão. Na verdade, é uma ferramenta simples e fundamental para quem precisa chegar lá, né? Eu não funciono sem a minha agenda, né? Sem os meus métodos bem claros, justamente para eu não sair do trilho. Eu estou vendo aqui que entrou lá, André Ribeiro, fera lá de Natal. Esse é fera demais. André Ribeiro, Ó, Carlão. o Carlos falou aqui, dividir o objetivo principal em pequenas metas e subdividir essas metas em tarefas menores para facilitar a conquista do objetivo principal. É exatamente isso. É Show. exatamente isso. Perfeito, perfeito. Raimundão. Raimundão entrou. Aí a A Priscila Priscila está falou. perguntando aqui, ó. Posso fazer um bloco de notas com a minha agenda? Sou péssima com agenda, nunca sei me organizar muito bem nela. Na hora de escrever, perco o foco e não sai nada. Vou fazendo no automático como posso. Pelo que eu estou entendendo, ela não usa agenda. Ela É faz no isso mesmo, bloco de Priscila? nota. Pelo jeito, ela faz em um bloco de nota, mas o bloco de nota, ele não lembra ela de nada, pelo jeito. Foi o que eu entendi aqui. Mas, Priscila, eu vou te dar aqui um pouco do que eu faço, talvez possa te ajudar, que eu também sou ruim com agenda. E é justamente por isso que eu não conseguia fazer, porque todo mundo fala para você definir as atividades em horário, né, Frazão? E isso não funcionava para mim, Isso. pode ser o mesmo drama da Priscila aqui também. Sim. Posso falar? Então Posso vamos falar lá, para ele bom, manda perguntar? ver. O que eu Agora é faço? contigo. Mostra pra galera aí, dá a dica pra essa galera passar para um próximo nível. Fabão. Eu vou falar o que eu faço, depois eu vou mostrar a minha agenda aqui, tá? Vou mostrar mesmo. O Boa. que tá funcionando hoje. Então é assim, essa coisa de montar a agenda separada em horários, em atividades específicas, deixa muito engessado e para mim, sinceramente, nunca funcionou. Por quê? A hora que Aham. passava aquele horário e eu não conseguia fazer, eu me sentia frustrado. E aí eu perdi o interesse de fazer as tarefas futuras, porque eu já tinha, não fiz duas tarefas que eu tinha que fazer e tudo mais, que estava na minha agenda e eu não cumpri. Então eu perdi a motivação para fazer as outras tarefas, porque eu me sentia um cara
que naquele momento fracassou, entre aspas. Eu não consegui cumprir. Sim. Então não era uma agenda motivadora. E aí eu falei, eu preciso criar uma agenda motivadora, já que Você ficava eu não. frustrado no final do dia, né? Exatamente, porque assim, eu faço um roteiro, entre aspas, para o dia, mas eu sei que ele vai mudar, porque eu trabalho com serviços. Então, pinta reunião, pinta alguma atividade nova, uma reunião por Skype no meio do dia, alguma demanda que tem para fazer, para entregar, por aí vai. Então, não é 100% certo o meu dia. Então, já que eu não tenho um dia 100% certinho, que eu começo às 8 da manhã e sei como é que eu vou fazer até às 7 horas, eu falei, eu preciso dividir a minha agenda em bloco. E esse é o método que eu uso. Então, ou seja, eu tenho um bloco de coisas e que eu não posso terminar o meu dia sem fazer esse bloco de coisas. Então, ou seja, eu divido a minha agenda começando às 7 da manhã e terminando às 19. Essa é a minha agenda. E dentro desses blocos, eu divido em 4 blocos, né, o meu dia. E aí eu tenho Legal. o que eu ganho com isso? Eu não me desmotivo, então eu ganho mais motivação. Por quê? Se eu preciso fazer alguma coisa que é da tarde, no período da manhã, eu troco o meu bloco. Eu não deixo de fazer. Ó, e o Jorge fez uma observação aqui, ó. Frustração leva à estagnação. Ou seja, se você acaba ficando frustrado no final do dia ou no final do período lá e não faz, muitas pessoas simplesmente paralisam, né, cara? E acabam não seguindo. E nesse teu Paralisa. modelo aí, pelo que eu estou entendendo, se você não conseguiu fazer um bloco, você parte para o outro e assim é isso que funciona? Exatamente. Então eu troco os blocos, mas eu faço todos no esse mesmo dia. O que eu recomendo? Que, Vamos lá. que, Vou que anotar você aqui, não hein? tenha, que você não tenha mais do que 5 blocos de atividade no seu dia. Porque senão você vai acabar tendo muita coisa e pode ser que alguma coisa você deixe passar. Então, assim, categorize as suas atividades e concentre elas dentro de cada bloco. Por exemplo, Legal. eu vou assim virar aqui só para compartilhar minha agenda aqui. Beleza. Ó, essa aqui é minha agenda, tá vendo? Então ela começa às Uhum. 7 e ela vai até às 19. Domingo, família. Então na Uhum. segunda-feira, o que eu faço? Às 7 horas da manhã, atividade física. Das 8 até às 11, estratégia e plano da semana inteira, eu defino aqui na segunda-feira. À tarde, das 14, tá vendo aqui, ó, até Uhum. às 17, eu uso para agendar reuniões ou para fazer algum tipo de prospecção. E Aham. das 18 às 19, eu deixo para cuidar das atividades administrativas. Por quê? Isso aqui é uma coisa que dá para eu fazer depois do dia fechado. Reuniões não Entendi. dá, estratégia não dá. Eu preciso estar com o meu time Entendi. aqui, preciso estar com os clientes que eu tenho o tempo inteiro. Na terça, Show. você vê que eu mantenho atividade física, mas eu já passo na terça, quarta e quinta de manhã para desenvolvimento de conteúdos. E aí eu tenho que Uhum. desenvolver alguma coisa, uma palestra, uma ferramenta, alguma coisa eu preciso desenvolver. Mantenho as reuniões aqui e as prospecções e as atividades administrativas. O que essa agenda me ajuda? Aí aqui, assim, apenas lá para a gente fechar aqui. Na sexta-feira tem o follow-up e a mensuração das metas que nós definimos aqui na segunda-feira, tá vendo? Entendi. Você faz uma autoavaliação da semana inteira. Minha e do meu time. Então a gente faz uma reunião Entendi. segunda e fala assim: o que nós vamos entregar essa semana? Sexta, o que nós entregamos? E aí eu Entendi. mensuro aqui. À tarde faço reuniões e às 7 também atividades administrativas. Aí sábado eu deixei em branco aqui porque sábado normalmente eu não gosto de usar. Eu deixo para minha família também e para lazer. Mas assim, almoço, você vê que todos os dias eu deixei aqui um horário médio entre meio-dia e 1 hora aqui, ó. Então, Entendi. eu procuro manter essa agenda aqui. Essa é minha agenda real, tá? Tá aqui, ó. Essa aqui é que eu uso. O que E eu ela faço? fica disponível para você no mobile também, Fábio? Fica assim. Eu tenho ela sincronizada e ela fica aqui. Hoje eu cheguei numa maturidade que eu já sei os blocos de core salteado, mas o que é legal nessa agenda para mim? Qual é a grande sacada que ela me dá? É que é o seguinte, se eu tiver que trocar uma reunião aqui,
para amanhã, eu mudo esse bloco para tarde. Então, eu mudo toda a minha Ah, atividade para amanhã e toda essa atividade para tarde. E isso me ajuda a produzir mais e a me manter no foco do que eu tenho que realmente fazer durante o meu dia. Então, se eu acabo o dia, eu fiz esses 4 blocos, eu tive um dia produtivo. Caso contrário, eu tive um dia improdutivo, entendeu? Deixa eu voltar aqui. entendi. Então, esse é o método que eu uso pessoalmente, porque quando eu defini atividades ali, montar palestra de 1 hora, montar uma ferramenta tal, e eu não fazia isso, me frustrava. Então, eu dividi o dia em blocos e dentro desse bloco eu tenho que fazer alguma coisa desse bloco. Então, Ligado àquele ligado a bloco. esse bloco, Independente exatamente. da atividade que seja, você vai ser produtivo para aquele específico bloco. Seja ele Exatamente. família, seja ele conteúdo, seja ele reunião com a equipe, prospecção. Você definiu ali os blocos, e aí, independente do tema do bloco, mas sempre linkado àquele bloco, é isso? Das 14 às 17 eu estou dentro daquele bloco. Das 8 às 11 eu estou dentro desse aqui. E aí eu vou me policiando a direcionar a minha agenda para dentro desses blocos também. Então, ou seja, hoje eu fiz 2 reuniões à tarde. Então, ok, Uhum. ótimo. E eu tratei de todo o conteúdo de manhã. E por E aí aí eu uma vou. dúvida, aí vamos lá, aí vamos à dúvida agora aqui, que pode ser a dúvida de alguém, e quem tiver dúvida, por favor, joga a sua pergunta, porque essa sacada foi muito top. Obrigado, Fábio, obrigado mesmo, essa sacada foi demais. Eu espero que a gente consiga ajudar muita gente com essa sacada. Já me ajudou, e eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Mas uma pergunta que já veio à minha cabeça, tá bom, mas eu já sei quais são as atividades que eu tenho que fazer. E aí eu coloco ela dentro do bloco, e quando eu coloco ela dentro do bloco, ela não volta a ser o modelo por tarefa? Então, para mim, não, porque assim, se eu passar do horário daquele bloco e eu não fiz aquela tarefa, eu jogo ela para outro dia no mesmo horário que está dentro daquele bloco. Entendeu? Show! Adorei, Isso entendi. me ajuda a não Como sair do você meu faz foco. isso, até porque como você cuida dela dessa forma, ela nunca vira urgência, né? Pois é, Que isso é exatamente. importante salientar. Porque o que Exatamente. acontece? O problema, como você falou no início, né? Você usava o chapéu de bombeiro, então você vivia apagando incêndio, né? Então, o que é o apagar do incêndio? O Jorge até falou isso semana passada também. O Jorgeão está com a gente aí na live também. Eu já falei isso quando eu falei de um modelo também de agenda e de produtividade. E o que acontece? Muitas pessoas vão deixando para o incêndio, vão deixando para a última hora. E aí, na última hora, fica mais difícil você se programar para se organizar. Mas você usando esse seu método de bloco, você consegue, inclusive na hora do incêndio, saber aonde posicionar ele, né? Exatamente. Exatamente. E ir Então, gerenciando a tua agenda. Então você não se sente produtivo. Você improdutivo. é claro que para isso você precisa respeitar os prazos. Eu não vou fazer nada que é para amanhã num bloco de hoje. Eu passei do bloco, falar, hoje então agora eu não posso mais fazer porque eu passei do bloco. Mas onde que eu me gerencio? Eu tenho comigo um hábito que é o seguinte: se eu tenho um treinamento para data X, 10 dias antes esse treinamento precisa estar pronto. Porque aí eu tenho tempo de Entendi. ir refinando, de ir ajustando, de dar uma qualidade, de lembrar de alguma atividade, inserir, de fazer qualquer ajuste que eu veja que seja necessário. Agora, se eu tenho um treinamento para amanhã, eu deixei para montar ele hoje, acabou os meus blocos. Então eu me ajusto bloco versus prazo que eu tenho. E eu tenho alguns Entendi. métodos. Então, Entendendo a treinamento. sua urgência e a sua necessidade, que Exatamente. pode aparecer para todos nós. E aí a Priscila fez uma pergunta muito pertinente aqui, a Priscila Caruso. Né? Ela pergunta, Fábio, você acredita que para quem não empreende ainda e possui um emprego formal, é possível ajustar a agenda fora do horário comercial sem surtar ou virar work no work? E aí? Eu já fiz isso, hein, Priscila? Quando eu comecei a empresa, eu tinha um cargo executivo na área de recursos humanos, mas já tinha a empresa rodando. Então, por muito tempo, por 1 ano e meio, eu me dedicava à noite e aos finais de semana para as atividades da empresa.
Eu não surtei, mas eu confesso que foi bem desgastante, porque chegou no momento ali que eu já estava definindo mais e para minha empresa do que eu continuar na cadeira que eu estava, e realmente já estava bem pesado. Foi ali que eu soube que era a hora de virar a chave. Então é assim, eu recomendo que você defina as atividades né, da sua atividade empreendedora que são importantes e vá medindo isso. Quando essa coisa começar a ficar muito intensa, talvez seja a hora de você assim, virar a chave. Foi assim que eu fiz. Eu não sei se é isso que os gurus pedem para fazer. Não é, E na Fabão? verdade, assim, é sempre bom dizer, Fábio, você já salientou e eu vou fortalecer, que não tem fórmula pronta. Esse é um modelo que deu certo para você. Não Exato. necessariamente vai dar certo para todo mundo. Existem vários modelos de agenda. Agora, uma coisa que eu vou salientar, e eu acho que é uma dica, uma sacada muito boa, é que não adianta você ter várias agendas. É porque tem pessoas que têm uma agenda no celular, uma agenda no computador, uma agenda física, e se essas agendas não estiverem alinhadas, né, se não for a mesma agenda, fica mais complexo. Por isso que eu perguntei, Fabão, se essa tua agenda você via no mobile. Porque eu, por exemplo, eu uso muito a agenda do Google e o Google Keep, né, para me programar. Eu só uso isso. Eu não uso Excel, eu não uso outra coisa. Eu uso a agenda do Google e o Google Keep. Mais ou menos com o que você está usando aí, não dividido do bloco, como você fez. Eu adorei, obrigado demais pela sacada. Foi, putz, foi show de bola. É mais uma coisa que eu vou botar em prática já a partir de amanhã para ver se funciona para mim também, né? Porque eu faço de uma outra forma e de repente essa forma vai facilitar. Mas o importante é cada um entender, se autoconhecer para entender o seguinte: para mim vai ser bom dessa forma. Ou não, para mim eu preciso que as tarefas estejam claras. Para outra pessoa, né, vai precisar ter as tarefas mesmo claras lá, dizendo o que é urgente, o que é importante, o que está estourando, o que não é importante. E para outros, o bloco, para quem. Eu, inclusive, vou fazer uma observação. Tira uma dúvida, Fábio. Você acredita que essa agenda funcione muito bem para você, inclusive porque você já tem autonomia produtiva? Então, ela Então, funciona para mim de duas formas. Essa de bloco, ela funciona para me colocar em que página que eu tenho que estar no meu dia. Aí eu uso a minha agenda do iPhone para detalhar os compromissos dentro desse bloco que eu defini, entendeu? show. Então é assim, eu ponho lá estratégia e plano da semana na segunda-feira, das 8 às 11. Então eu sei com quem eu tenho que assim, agendar a reunião, quanto tempo, o que eu tenho para falar, qual é a pauta e tudo mais. À tarde, eu já sei que eu tenho ou reuniões com clientes ou prospecção a fazer. Eu já sei para quem que eu vou ligar, Uhum. ou com quem eu vou me reunir. Aí eu uso especificamente a agenda do iPhone. Mas hoje isso foi tão bom para mim que esses blocos eu já tenho de cor. Então, eu já sei em que bloco eu tenho que estar, quando eu tenho que estar. Então, isso que para mim foi o grande ganho dessa agenda. Na do dia a dia, eu vou agendando os compromissos conforme assim, as atividades, os blocos vão aparecendo. Até o Carlos ele pergunta aqui, e como você lida com os imprevistos que acabam por atrapalhar a dinâmica do bloco? Então, o que eu faço? Se é algo que eu tenho um tempo ali, né, para desenvolver ainda, eu passo para outro dia. Se é algo urgente, é claro Legal. que isso não é engessado. Então, a minha agenda aqui está feita até às 19. Às vezes eu vou até às 20, 21, 22, normal de quem empreende. Porque surgiu algum imprevisto que eu não posso deixar de resolver. Mas eu vou jogando as atividades administrativas lá para o fundo. Então, é assim que eu gerencio os meus blocos, entendeu? Show, Fabão. Excelente dica. Assim, eu não tinha dúvida que a gente não combinou o jogo, mas eu não tinha dúvida que ia ser um conteúdo fantástico. Obrigado mesmo. Você que está na live ainda aí com a gente, compartilhe essa live. Ela vai estar disponível aí no YouTube por 2 dias. Depois ela vai estar no nosso canal, no meu canal, no canal do Fábio, lá no IGTV e no YouTube também. Então vai estar disponível aí para você poder compartilhar, curtir. É um conteúdo que é transformador. Fábio, mais alguma colocação, mais alguma consideração que você queira
finalizar o nosso conteúdo, porque a gente até já passou do horário combinado aqui, mas como está muito bom. Mas o papo é bom, cara, e quando o cara é fera, eu não tenho dúvida que o assunto rende, porque é um tema que eu percebo nos meus treinamentos, nas minhas palestras, eu percebo que as pessoas têm como maior desafio essa gestão de produtividade, né? É se autogerenciar, como eu falo normalmente nas minhas palestras, né? Ter autoprodutividade, né? Então, que eu chamo de autonomia produtiva, né? Então, as pessoas têm uma dificuldade, é um desafio, e por isso que os hábitos, para mim, definem os resultados, né? Se você tem hábitos de sucesso, hábitos que te levem para um outro nível, a tendência é você ter um resultado diferenciado. Se os teus hábitos são hábitos medianos, ou não organizados, ou fragilizados com a agenda do dia, provavelmente você vai ou demorar mais tempo, ou não vai conseguir ter bons resultados. Para mim é simples dessa forma, e é isso que eu levo nos meus treinamentos. Eu sabia que falando com você não ia ser diferente, cara. Obrigado pelo teu carinho. Fala aí, faz a tua consideração com a galera aí. E quem gostou do conteúdo, dá um joinha aí, dá um joinha pra gente aí, quem tá aí com a gente até agora. Dá um joinha antes da gente encerrar. Fábio vai fazer a colocação dele, eu finalizo aqui, né? Vai lá, Fabão, vai contigo aí. Eu queria agradecer você, a galera que ficou aqui com a gente até o final. A Priscila falou aqui, é isso mesmo, isso é perder o jogo antes do jogo, exatamente. Assistir minha palestra. Vai assistir de novo, vai assistir de novo. O Jorjão. Ela já assistiu? Ela já assistiu? Já no Move, ela foi no Move. O Jorjão, legal. Boa, Priscila. Show, cara. Então, assim, agradecer a galera, agradecer a todo mundo aí que participou e dizer que é o seguinte, até o Jorge que está aí, ele pode falar muito melhor que eu e você também, que são os caras da produtividade aí, que eu recomendo muito para qualquer empresa, que é o seguinte, é o que eu penso sobre, tá? De novo, não é uma regra. Eu vejo muita gente falando que as coisas mais difíceis você tem que fazer de manhã, as coisas mais fáceis depois. Eu acho que o grande segredo da gestão do tempo é você saber como você funciona e fazer as tarefas mais complexas nesse período, que é onde você vai ter mais energia para resolver as coisas maiores. E depois você vai gerenciando as coisas menores. Por exemplo, eu sou um cara que eu funciono muito bem de manhã. Então, as coisas maiores eu procuro definir e resolver logo no início do dia. A minha esposa já não, ela é da noite. Para ela, é muito melhor ela resolver as coisas à noite do que de manhã. Então, se a gente fica atrás de uma regra de alguém que determina que você tem que fazer tal coisa de manhã ou à tarde, você pode se sabotar, porque pode ser que aquele não seja o teu período produtivo. Então, é isso, né, é isso. Eu funciono assim. Então, assim, cara, essa foi algumas ideias que eu uso que tem funcionado bem para mim. Espero que tenha ajudado mais alguém. Se eu ajudei mais alguém, já tá. Já valeu. Não, com certeza vai ajudar aqui, muita gente. A Mari tá falando aqui, ó, eu sou noite total, tá vendo? Ô Jorge, ó, exato. O autoconhecimento é o primeiro passo para a produtividade nível master. A Mônica Frazão falou que chegou na metade, mas pegou. Ó, a Raquel falou que ela é matinal, eu também. Então, assim, cada um tem seu período. Me chama para acordar 4 horas da manhã para fazer um treinamento, mas não me chama para ir 9 horas, 10 horas que, sabe... Mas não chama 10 e 15 da noite para fazer uma live, é isso? 10 e 15 da noite é só com você, filho. Tá vendo? 10 e 15 da noite é só com você. Boa! Não, mas assim, beleza, eu não estou no meu período de maior produtividade. Então, por exemplo, se eu tiver que criar um treinamento agora, não vai sair, né? Mas uma live com um amigo fera, falando de um assunto fera, aí a gente bate um papo fácil. Mas assim, quando eu tenho que criar coisas assim mesmo, eu vou logo cedo, cara. De manhã eu tô pilhado. À tarde o farol... Eu tô com a Mari. Quando é criatividade, eu consigo ser muito produtivo de manhã. Mas criatividade, eu preciso ser à noite. Criatividade, tem vezes... Minha esposa tá até na live aí também. E tem vezes que, cara, eu entro aqui pro escritório, bicho, varo à noite para criar. Para trabalhar, para executar, eu sou melhor de manhã. Mas para criar, eu sou melhor à noite. E aí é um complexo. E é por isso que eu valorizo
e volto a fortalecer. E falo muito nas minhas palestras sobre autoprodutividade, né? Que eu chamo, né? Volto a falar lá, que a pessoa tem que se conhecer. A pessoa tem que se conhecer e tem que saber o melhor produtivo. E aí, alinhado ao que a Priscila falou aí, quando você está numa empresa privada, isso pode ser mais complexo. Mas eu acho que você pode negociar isso a partir do momento que você entregue resultado. Todas as empresas hoje querem resultado, eles querem produtividade. Então, quando você é uma pessoa de resultado, você entrega resultado, as pessoas têm uma flexibilidade maior, porque todo mundo está focado em resultado. Faz sentido, Fabão? Faz sentido total. Eu até falo muito e vejo isso todo dia. A gente faz contratações todos os dias. Ninguém mais é contratado para bater ponto. Todo mundo é contratado para gerar resultado, independente da área. Se você não gera resultado, você está fora. Sinto muito. A realidade do mercado é essa. Em qualquer esfera, né? Beleza. Galera, muito obrigado por participar. Lembra aí para os seus amigos do Facebook, para os seus amigos do Instagram, para os seus amigos das redes sociais, que toda segunda-feira tem live ao vivo no canal do Frazão. E sempre que possível eu vou trazer um cara ainda mais fera, tá certo? Para estar trazendo resultado. Hoje eu trouxe um cara muito top, né? Porque eu gosto de sentar na mesa, eu brinco que eu gosto de sentar na mesa e ficar escutando. Né? Então, quando eu sento lá na mesa dos educadores executivos, cara, para mim é uma honra. Eu fico só ouvindo, só cara fera. Então, tá aí a Raquelzinha, tá aí com a gente na live também, tá a Mariana, tá o Guilherme. Tem uma galera com a gente aí, ó. Só fera. A galera tudo dando ok. A Raquelzinha tá aí, Jorjão. Enfim, tem uma galera que entrou aí. Siga essa galera aí, que só tem gente top no Educador Executivo. Pessoal, o Andrezão tá aí, agradecer a presença de vocês. Hã? O Andrezão Farias, ó, de Salvador. O André Farias está aqui também. Andrezão, meu mestre. André Farias. O Ale hoje não entrou. Falou que de repente ia entrar, mas não entrou. Mas, pessoal... Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Valeu pelo live. Curte aí os stories aí que vai ficar durante 24 horas. Depois vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve. Vai no canal do Fábio Sartori, se inscreve. Vamos fazer um movimento para gerar conteúdo e levar conteúdo que realmente faça a diferença para a vida das pessoas, para dentro das empresas. Disponibilizar esse conteúdo em canais digitais, porque tem muito mimimi, muito nhenhenhen aí que não funciona. Aqui é simples, objetivo e que gera resultado. Beleza? Um grande abraço para vocês, Fabão. Obrigado pelo carinho e vamos junto. Bora fazer mais. Valeu, um abraço. Valeu, galera.